Olá, meus queridos alunos do sexto ano, professor Fernando Rodrigues trazendo mais uma aula de História com slide, hoje sobre saberes, povos africanos no Brasil. Então vamos lá. O continente africano é considerado o berço da humanidade. Como vimos em aulas passadas, foi lá, segundo algumas teorias, que surge essa espécie que fazemos parte, que é a espécie Homo sapiens. Da África, há milhares de anos, grupos de seres humanos se deslocaram até chegarem às Américas. Assim, ocorreu o povoamento das terras que formam o Brasil e suas populações nativas. Apesar de não serem originários do Brasil, os povos africanos formaram a base cultural da sociedade brasileira, obviamente, junto com os povos indígenas e os europeus, não só portugueses, mas de outras nacionalidades também. Juntando essas três características étnicas, indígenas, africanos e europeus, consolida-se então a base da cultura brasileira. A partir do século XVI, houve a exploração da mão de obra escrava de grupos de pessoas vindas da África. Então, logo no início da nossa história brasileira, a mão de obra, ou seja, trabalhadores escravos vindo da África, já foram usados. Então, já bem no início da nossa história, já pode-se encontrar documentos que comprovem a vinda de pessoas africanas para o Brasil para trabalhar como escravos. Chamamos essas pessoas de escravizadas porque em sua terra natal eram livres. No entanto, quando capturadas, passaram a condição de escravizadas. Vamos ver isso melhor mais para frente, porque tem algumas características importantes de como essas pessoas viravam escravos na África e eram trazidos para cá, para o Brasil, certo? Importante. Há uma região na África de onde veio a maioria dos escravizados, chamada de África Ocidental, como você vê aqui no mapa. Essa parte da África que compõe esses países aqui: Benin, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Burkina Faso, dentre outros, Nigéria, Senegal, Mali, enfim, toda essa área aqui é chamada de África Ocidental, de onde vinham a maior parte dos escravos africanos vinda para o nosso país. Essa área compreende diferentes povos como os Dogon, os Mali, os Yorubá, antigas civilizações que apresentavam desenvolvimento e conhecimento técnico. E isso é importante porque no sexto ano vocês vão ver grandes civilizações como Grécia, Roma, Fenícia, Israel, enfim. E por muito tempo não se falava de grandes civilizações na África a não ser o Egito. Mas todo o continente africano foi composto por grandes civilizações que tinham características muito similares, muito parecidas às grandes civilizações que foram encontradas no Oriente Médio, na Ásia e na Europa. Então, a África Antiga. Conhecer a história da África Antiga é importante para percebermos que, nesse continente, havia outras sociedades desenvolvidas além dos egípcios. Por quê? O preconceito era tão grande contra os africanos e, por vários séculos, os europeus eles eram descrentes
ou seja, não acreditavam que os africanos teriam condições de construírem grandes civilizações, que as principais pinturas que eram feitas do Egito, os egípcios eram pintados com pele branca. Então você vai ver algumas pinturas onde o faraó e a corte, as pessoas mais importantes, elas têm pele branca e ao seu redor serviçais de pele negra. E isso é uma grande inverdade, porque o Egito fica na África e os egípcios não eram brancos. Então vamos lá. Eram civilizações com importantes conhecimentos técnicos que mantinham relacionamento comercial com povos da Europa e da Ásia. Ao sul do deserto do Saara existe uma área chamada Sahel, na África Ocidental. Então, naquela parte sul do deserto existe essa região muito importante que vamos falar adiante. Nessa região se desenvolveram os povos dos impérios Mali, Ghana e Songhai. As sociedades da área de Sahel eram as mais visadas para o comércio de escravizados, não só de escravizados, mas de outros produtos importantes que vamos ver. A escravidão. Como vimos, na África havia civilizações com registros anterior a 1500. 1500 porque é a data onde os portugueses chegam ao nosso país. Antes dessa chegada, os europeus deram de cara com grandes reinos na África, e isso acabou desmentindo toda uma construção de ideia de que a África não passava de um território de agrupamentos humanos de tecnologia e desenvolvimento, digamos, civilizatório bem atrasados com relação a outros lugares do planeta. Então eles tiveram um baita de um susto quando viram grandes construções, reinos bem organizados, dentre outras características. Era comum encontrar grupos tribais estruturados, ainda hoje isso é possível, povos divididos em classes sociais e sociedades tribais patriarcais. Tribais patriarcais porque essas sociedades, esses grupos, eles eram liderados pelo patriarca, ou seja, o homem mais velho da comunidade. Nessas sociedades, os escravizados eram geralmente prisioneiros de guerra e após algumas gerações, as relações escravistas eram eliminadas. Certo? Então, dependendo da sociedade, a forma de se adquirir ou de transformar alguém em escravos eram diferentes, mas existiam características que eram comuns nessas sociedades, inclusive que derrotados de guerras eram convertidos a escravos. Havia escravidão por dívida e ocorria a venda de membros da família por causa da fome. Isso era uma outra característica de como pessoas livres se tornavam escravos, além da derrota em guerras, que era quando alguém contraía uma dívida, não conseguia pagar de nenhuma forma, então elas deveriam, segundo as normas dessas comunidades, serem transformadas em escravos para pagamento dessas dívidas. Observem que isso também vai acontecer em vários outros povos da antiguidade que vocês vão estudar mais à frente, como na Grécia, como em Roma, como na Fenícia, dentre outros países, dentre outros povos da antiguidade. Africanos e Brasil.
Os portugueses tiveram contato com esses povos da África e, por meio das viagens que realizavam, foram responsáveis pela diáspora africana. O que é diáspora? É uma palavra que quer dizer espalhar. Então, os portugueses, à medida que iam chegando a novas regiões da África, eles foram responsáveis por pegarem esses africanos escravizados e espalharem por várias partes do mundo. Sua imensa maioria era trazida aqui para a América, sendo Brasil ou outros países do nosso continente. Contudo, essa relação ocasionou também a introdução de animais e plantas no Brasil. Inclusive, tenho certeza que você já comeu alguns produtos alimentares que talvez você ache que sempre existiu no Brasil. E não é, foram trazidos pelos portugueses nessas viagens de 500 anos atrás. Outros alimentos incorporados à cultura brasileira que vieram da África foram a banana e o inhame. Já imaginou? Eu mesmo, por muito tempo, eu pensei que a banana sempre existiu no Brasil e o inhame eu achava que era um produto alimentício dos indígenas brasileiros, certo? E não é, veio da África. Mas foi com a cana-de-açúcar que o fluxo de entrada de africanos no Brasil aumentou. Então, até que a produção de cana-de-açúcar virasse sucesso no Brasil colônia, que vamos estudar, os africanos acabaram vindo em massa, ou seja, vindo a milhões para cá, para compor os trabalhadores dessa produção do açúcar. Então, a gente vai ver mais à frente que a cana-de-açúcar, apesar de ser doce, ela era produzida através da escravidão. Então, olha que história amarga para a humanidade, produzindo um produto doce. Os grupos étnicos trazidos da África também apresentavam um conjunto de práticas culturais. Então, os africanos que vinham para cá tinham sua cultura própria, sua língua própria, religião própria, e foram incorporados num país, num lugar em que as características culturais eram totalmente diferentes. A língua era diferente, a religião também era diferente. Então imagina para os escravizados africanos o choque de cultura que foi ao chegar aqui. Contudo, quando chegaram às terras brasileiras no século XVI, foram tratados pelos integrantes da sociedade da época como se pertencessem à mesma cultura, em razão de terem a mesma cor de pele. Então, para muitos europeus que residiam aqui no Brasil, achavam que por serem negros eram todos iguais, eles não eram de povos diferentes, como acontecia também com a ideia de índio, como se todo índio fosse igual, e sabemos que existem várias nações indígenas, vários povos indígenas, e que muitas vezes eles eram inimigos uns dos outros. E o que o europeu conseguiu fazer foi reduzi-los a um status de índio, uma categoria de índios, achando que eles eram tudo de um mesmo povo. Isso vai trazer muitos problemas por conta dessas diferenças entre um grupo de outros. Açúcar e escravidão. Olhem as imagens aqui. Na de cima você tem uma imagem dos escravos africanos produzindo o açúcar nos engenhos, e na imagem de baixo você tem outros grupos de escravos africanos no canavial, cortando a cana.
Se você observar, você pode dar pausa aí e observar melhor, é sempre vigiado por um branco e às vezes castigados ali mesmo, no local de trabalho. Vamos seguir então. Com a chegada dos africanos ao Brasil, mesclaram-se as culturas indígenas, europeia e africana, como eu falei antes, né? Os povos vindos do continente africano, portanto, participavam da formação da sociedade brasileira. Os primeiros escravizados foram destinados ao trabalho nos engenhos de açúcar. O lugar onde moravam era chamado de senzala, palavra de origem africana que significa residência de serviçais em propriedade agrícola, ou morada separada da casa principal, justamente porque a senzala onde os negros dormiam era um local separado da casa do dono do engenho, que era chamado de Casa Grande. A maioria dos escravizados dos engenhos de açúcar passava a maior parte do tempo nos canaviais. O trabalho realizado nesses locais era árduo e contínuo. Começava logo ao amanhecer e terminava no fim da tarde. Os escravizados trabalhavam também na agricultura de subsistência, ou seja, na plantação de produtos da alimentação de todos que faziam parte do ambiente agrícola, como mandioca, feijão, dentre outros produtos da alimentação. Também participavam na criação de gado, nos ofícios manuais, ou seja, também eram obrigados a trabalhar como pedreiros, carpinteiros, dentre outros, e nos serviços domésticos, onde as mulheres eram levadas para a casa grande para servirem muitas vezes de cozinheira, de ama de leite. São trabalhos dos escravos que eram efetuados longe dos canaviais. Também tinha os escravos urbanos. Você pode ver nas imagens que eles eram muito usados no comércio de rua, né? No comércio ambulante. Então eles eram comprados por pessoas que colocavam esses escravizados para venderem seus produtos. Nas cidades, eram eles que se encarregavam do transporte de objetos e de pessoas e constituíam a mão de obra mais numerosa empregada na construção de casas, pontes, fábricas, estradas e diversos serviços urbanos. Ou seja, todo o trabalho pesado caía nas costas dos escravos africanos. Eram também os responsáveis pela distribuição de alimentos, como vendedores ambulantes e quitandeiras, que povoavam as ruas das grandes e pequenas cidades brasileiras. Aspectos culturais africanos. Ao chegarem às terras brasileiras, os povos africanos eram forçados a se converter à religião cristã, o catolicismo, pois era a crença da sociedade local. Logicamente, os portugueses eram católicos e todos que eram comprados na África, eles eram já convertidos ao cristianismo, porque não se podia ter outra religião a não ser o catolicismo. O escravizado era batizado logo que chegava ao seu local de trabalho, recebendo um novo nome, geralmente um nome bíblico, Maria, José, João, etc. Muitos escravizados apenas fingiam aceitar essa conversão, até porque se eles fossem pegos praticando outra religião, eles eram punidos fisicamente. Então eles acabavam fingindo aceitar para não serem castigados. Eles praticavam uma religião que recebeu contornos de sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É a mistura de religiões. Então, olha só, pois usavam as imagens dos santos católicos para associá-los aos seus deuses de sua religião. Então, a religião que eles praticavam lá na África e eram obrigados a abandonar, o que eles faziam? Eles misturavam as duas religiões. Então,
alguns santos católicos, eles eram para eles imagem dos seus próprios deuses. Então, quando eles iam para a igreja, por exemplo, ao invés de ele estar venerando ali Nossa Senhora, ele estava, na verdade, cultuando uma divindade chamada Iemanjá. E aí eles acabavam disfarçando e as pessoas brancas não sabiam que eles estavam, na verdade, praticando a sua religião africana. Assim, com o tempo, a Umbanda e o Candomblé, que são duas religiões que os escravos africanos fundaram aqui no Brasil, se fortaleceram entre a população africana e seus descendentes brasileiros, ganhando adeptos de outras etnias. Então, essas duas religiões são religiões puramente brasileiras, certo? Nasceu aqui no Brasil, só que fundado por escravos ou descendentes de escravos. A Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, garante a todo e qualquer cidadão o direito de ter sua crença, de praticá-la ou até mesmo de não ter crença. Então, nunca se deve discriminar ou humilhar alguém que não pratique a nossa religião, ou então que não pratique nenhuma religião. Então, é um direito de cada um escolher se quer ter religião ou não, e se ele quiser ter religião, ele poder escolher fazer parte de qualquer uma a que ele quiser. E a Constituição garante que ele não seja discriminado, excluído e também humilhado porque não pratica uma religião A ou B. Importante, o fato dos africanos serem trazidos para o Brasil em uma migração forçada não significa que eles aceitaram passivamente, ou seja, tranquilamente, sem questionar a condição de escravizados. Pelo contrário, vai ter resistência à escravidão. Inclusive, o mais conhecido são os quilombos. Olha aqui a imagem. Os quilombos eram grandes aldeias que eram construídas no meio da mata, onde eles podiam viver como se vivia na África antes de virem para trabalhar no Brasil. Como forma de resistência aos maus tratos do trabalho escravo, os africanos fugiam para a mata. Nessas fugas, organizavam os quilombos. Esses locais de refúgio para os africanos e seus descendentes brasileiros surgiram no século XVI, bem no começo da história do Brasil. Nessas comunidades eram realizadas diversas atividades como agricultura, extrativismo, criação de animais e exploração de minérios, uma vida bem parecida da que eles tinham na África. Eram locais onde os africanos podiam manter vivas suas tradições, ou seja, podiam praticar a sua religião, poderiam praticar suas danças, suas festas, sem ser castigado fisicamente por os seus vigias, né? Seus costumes, falar a sua própria língua e não o português, e sua religiosidade. O quilombo mais conhecido foi o de Palmares, porque ele era imenso, gigante. Inclusive, não era um quilombo só, era um conjunto de 9 quilombos diferentes, numa mesma região. Então era muito grande. Mesmo estando nos quilombos, os membros dessa comunidade não deixavam de lutar pelos companheiros que ainda viviam como escravos. Então, muitos deles se organizavam para invadir fazendas e libertar os escravos que ainda estavam lá sendo maltratados e levavam para os quilombos. Então, década após década, esse quilombo dos Palmares ficou simplesmente gigante, dando muito trabalho aos colonizadores. Essa imagem aqui é do grande líder Zumbi dos Palmares, que era uma espécie de chefe de todos esses quilombos. Bom, gente, para finalizarmos,
Reveja essa aula e realize a atividade referente a este assunto. Assim você vai poder fixar melhor o assunto e revisar. Bons estudos para todos e até a próxima aula.